Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês como é que estão sendo as nossas primeiras impressões com a novíssima televisão da LG modelo QNED 85, que inclusive é a TV que está aqui atrás de mim. E apesar desse aqui ser um vídeo de primeiras impressões, como vocês vão reparar, eu já tentei fazer uma coisa bem completa, especialmente em relação à qualidade de imagem. E para tornar esse vídeo ainda mais interessante, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas imagens comparativas da QNED 85 aqui atrás contra uma concorrente da Samsung para ver na prática aqui se a televisão da LG manda ou não manda bem. E como de costume, eu já vou começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem, então se vocês também puderem iniciar o vídeo dando gostei aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo, afinal de contas esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para fazer, e além disso essa TV da LG a gente comprou com o nosso próprio dinheiro para trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês, então o apoio de vocês realmente é fundamental para a continuação do nosso canal. Em relação à qualidade de imagem, aqui a gente tem uma televisão de resolução 4K que está utilizando a tecnologia QNED. E para quem não conhece, o QNED é basicamente a junção entre duas tecnologias, que no caso é a tecnologia NanoCell, que a LG já usa há bastante tempo em suas televisões, junto com a tecnologia QLED, que outras marcas como a TCL e a Samsung utilizam, por exemplo. Então, na prática, a fusão entre essas duas tecnologias faz com que essa TV consiga entregar pra gente um nível melhor de cores na tela. E de fato, assistindo a QNED 85 aqui no ao vivo, dá pra ver que as cores se destacam bastante e são bem vibrantes. Inclusive, eu confesso pra vocês que a depender da cena que eu tava assistindo, às vezes eu até tinha vontade de abaixar um pouco a saturação das cores, porque elas estavam muito vibrantes, pelo menos na configuração padrão, sabe? Mas de qualquer forma, as minhas primeiras impressões em relação às cores estão sendo extremamente positivas, são cores bem bonitas e que se destacam muitíssimo ali na tela. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, agora vem uma parte bem importante, especialmente se você vai usar a TV em um ambiente mais escuro, que é o seguinte. Essa TV está utilizando um painel do tipo IPS, que é um painel conhecido por não entregar pra gente um bom nível de preto e também é conhecido por não entregar um bom nível de contraste. E essas duas características são mais importantes se você vai usar a televisão em um ambiente escuro, especialmente ali na utilização na hora de ver um filme ou então alguma série. Só que agora vem um detalhe importante, pois apesar dessa televisão estar utilizando um painel do tipo IPS, ela também está utilizando tecnologia de escurecimento local, que para quem não conhece é uma tecnologia que faz com que a televisão consiga controlar as zonas de iluminação com maior precisão. E a principal função dessa tecnologia é justamente melhorar o nível de preto e o nível de contraste. Ou seja, pessoal, a TV tem um painel que geralmente não manda tão bem nem no nível de preto e nem no contraste, mas para tentar combater isso, ela entrega pra gente recurso de escurecimento local para melhorar justamente essas duas questões. E para ver se o resultado final realmente ficou bom, a gente separou algumas imagens bem legais para mostrar para vocês. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês visualizarem a real qualidade do nível de preto e de contraste dessa TV da LG. E se por acaso vocês também conseguirem assistir a essa parte do vídeo em um ambiente um pouco mais escuro, também ajudaria nessa questão. E como vocês já estão visualizando, nessa parte do vídeo nós decidimos colocar a TV da LG ao lado da Q70D da Samsung ali na esquerda, que está utilizando um painel do tipo VA, pois assim a gente consegue ter uma melhor referência de como é o nível de preto dessas duas TVs, especialmente da televisão da LG, que é o foco desse vídeo. E logo de cara podemos ver que nessa cena o nível de preto delas não agrada. Afinal de contas, além do nível de preto não ser bom em ambas as TVs, além disso as duas possuem zonas de vazamento de luz que acabam comprometendo a qualidade de imagem geral nessa cena. Mas agora tem um detalhe muito importante sobre essa imagem comparativa, que é o seguinte. Nessa cena eu deixei o recurso de escurecimento local desativado na TV da LG, mas agora eu vou mostrar a transição entre o desativado e o ativado. E como vocês já podem ver, a TV da LG realmente melhora muitíssimo depois que esse recurso é ativado nela. Claro que fica longe de ser perfeito, pois ainda dá para ver nessa cena que o lado direito da tela tem um clareado desnecessário. De qualquer forma, é melhor ter o recurso de escurecimento local do que não ter, como é o caso da Q70D ali na esquerda, que não possui essa tecnologia. Ainda sobre o recurso de escurecimento local, é importante dizer que ele funciona de forma dinâmica, ou seja, ele vai tentando se adaptar ali na tela à imagem que você está visualizando no momento. Então, a depender do que você estiver assistindo, o recurso de escurecimento local pode funcionar melhor em alguns momentos do que em outros. E uma cena onde o recurso de escurecimento local funcionou muito bem é nessa que nós estamos mostrando agora para vocês. Então reparem que nessa cena, com o recurso
recurso de escurecimento local desativado, o nível de preto da televisão da LG está extremamente acinzentado. Mas quando o recurso é ativado, como a gente está mostrando agora para vocês, a TV da LG já melhora muitíssimo, ficando muito melhor do que a Q70D ali na esquerda, nessa cena que vocês podem visualizar. Então o que vocês precisam saber é que no caso da QNED 85, o tipo de recurso de escurecimento local que ela está utilizando, a depender da cena, vai sim fazer um bom trabalho, mas em outros momentos talvez não seja o suficiente para agradar um usuário extremamente exigente. E exatamente por esse motivo eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou tentar assistir a bastante conteúdos escuros com essa TV para ver se no geral ela consegue manter um bom desempenho. E se vocês quiserem, no futuro a gente pode fazer um vídeo de análise mais completo e eu trago essa informação para vocês. De qualquer forma, levando em consideração que no momento atual em que eu estou gravando esse vídeo, a LG está cobrando cerca de R$5.000 nessa TV, eu confesso que por esse preço, o recurso de escurecimento local, do meu ponto de vista, deveria sim funcionar ainda melhor do que ele está funcionando aqui. Afinal de contas, R$5.000 é basicamente o preço de televisões de tecnologia mini LED, sabe? E o recurso de escurecimento local que a LG colocou nessa TV não se aproxima ainda ali de uma tecnologia mini LED de fato. Então, se por acaso você está interessado em comprar essa TV da LG, a minha dica é que vocês entrem lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, é um grupo oficial aqui do canal, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então, sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. E o link para entrar vai estar aqui embaixo no campo da descrição e também no campo de comentários fixado, então aguardamos vocês lá. Ainda sobre a qualidade de imagem, um detalhe importante que eu preciso contar para vocês é que a unidade que a gente está testando aqui se trata da versão de 55 polegadas. E esse é um detalhe importante, pois às vezes, a depender do tamanho da TV, a LG acaba trocando o tipo de painel. Geralmente os tamanhos de número ímpar, como por exemplo 55 polegadas, que é o caso da nossa, tem um painel do tipo IPS, como eu já falei. No entanto, os painéis de número par, como por exemplo 50 polegadas, geralmente trazem um painel diferente do tipo VA. Então, se por acaso você comprar a versão de 50 polegadas e ela realmente tiver esse painel do tipo VA, isso significa que a sua televisão muito provavelmente vai ter um nível de preto melhor se comparado à nossa unidade, mas provavelmente vai perder no ângulo de visão. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, eu queria aproveitar e falar justamente sobre o ângulo de visão, que no caso dessa unidade de 55 polegadas é muito bom. Então, como vocês já podem visualizar através dessas imagens comparativas que a gente colocou no lado da Q70D ali na esquerda, a gente pode ver claramente que à medida que a gente vai se deslocando para os lados, a TV da LG consegue entregar pra gente um melhor ângulo de visão se comparado à TV Q70D da Samsung ali na esquerda. Mas agora que a gente já falou bastante sobre a qualidade de imagem, o que falar sobre as outras características dessa TV da LG? Em relação aos outros aspectos, confesso que eu não testei muito ainda a TV, então o que eu vou passar agora aqui para vocês realmente as minhas primeiras impressões bem iniciais. Sobre o sistema operacional, até o momento eu não tenho nenhuma reclamação, ele se mostrou bem completo em termos de aplicativos e além disso não travou nenhuma vez durante os nossos testes, então em relação à fluidez ele também vem mandando bem. Sobre a qualidade sonora, aqui a gente tem uma potência de 20 watts, que eu confesso que eu achei pouco para uma televisão que está custando atualmente R$5.000, sabe? E na prática, mesmo testando a TV, eu também acho que o som dela poderia ser um pouco mais alto. Não que seja ruim, mas eu acho sim que a televisão poderia ter uma potência maior pelo preço que a LG está cobrando no momento. Falando agora sobre o desempenho com games, em relação a isso eu ainda não tive a possibilidade de testar, mas ela promete ser bem completa, pois segundo a LG, essa TV entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz com HDMI 2.1 e suporte para VRR e FreeSync. Então, se agora fosse para fazer para vocês aqui um resumo geral das minhas primeiras impressões, eu basicamente diria o seguinte para vocês. Eu gostei da televisão nesses testes iniciais, gostei da qualidade de imagem, acho que ela tem um bom ângulo de visão, o sistema operacional me agradou, é uma TV que promete ser bem completa aí para os jogadores, apesar de eu ainda não ter testado, mas mesmo assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço de R$5.000 que a LG está cobrando aqui, pelo menos para mim não faz muito sentido, porque como eu falei anteriormente, R$5.000 é basicamente preço de televisões de tecnologia mini LED, sabe? E além disso, por esse valor de R$5.000, acho que a televisão poderia, por exemplo, ter um som um pouco mais potente e poderia também já ter suporte para Dolby Vision, que esse foi um detalhe que eu esqueci de comentar lá na parte de qualidade de imagem, mas a TV da LG aqui atrás não tem suporte para Dolby Vision e por R$5.000 particularmente eu acho que já deveria ter suporte a isso
especialmente a LG, que já oferece essa tecnologia em outras televisões suas. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que em breve, muito provavelmente, essa televisão vai aparecer com boas ofertas, e quando esse momento chegar, daí sim essa daqui pode ser uma opção bem interessante para estar se comprando nesse ano de 2024 aqui no Brasil. E quando a oferta aparecer, sem dúvidas a gente vai estar avisando a vocês lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, e como eu já comentei anteriormente, é super fácil de entrar e participar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e no comentário fixado, então aguardamos vocês lá. Então o vídeo foi esse, esperamos que todos vocês tenham gostado, valeu a todos que chegaram até esse final, valeu, falou e até a próxima!